Continuação da leitura do livro de Apocalipse. Eu estarei lendo o capítulo 6, mas na leitura anterior ficou faltando o último versículo do capítulo 5. Então eu vou repetir o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 5, que era referente à leitura anterior. Na leitura anterior, o versículo 13 foi lido, ficou faltando o 14, mas eu vou repetir também o versículo 13, que está se referindo às visões que o apóstolo João teve quando estava exilado na ilha de Patmos. Então, ouça a continuação do capítulo 5, o versículo 13 e 14, que diz assim: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Você vai ouvir agora a leitura do capítulo 6 do livro de Apocalipse. A abertura dos primeiros selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Repetindo o versículo 4 do capítulo 6. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos,
e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu acho lindo este versículo do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Tente memorizar este versículo, capítulo 7, versículo 17. Eu vou repetir o 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Quando estivermos na cidade santa, na Nova Jerusalém, junto de Jesus, nunca mais seremos incomodados ou afligidos por nada. Nada mais vai nos tirar a alegria. Seremos felizes eternamente ao lado do Cordeiro de Deus. E o versículo 17 diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima que você tiver derramada aqui nesta terra, neste mundo, por todos os motivos pelos quais você chorou, o Senhor Jesus está dizendo que Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Dos meus olhos, Ele limpará toda lágrima. Lá não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Esta é a palavra de Deus para mim e para você que está ouvindo. Receba esta palavra. Persevere fiel, obedecendo a palavra de Deus. Vale a pena, porque a eternidade com Deus não se pode comparar. Todos os anos que tenhamos vivido neste mundo, lá teremos paz e alegria eternamente. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo o capítulo 8 do livro de Apocalipse, que diz assim: a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta,
e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Você ouviu a leitura dos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Apocalipse. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu quero relembrar aqui os versículos 3 e 4 do capítulo 8 de Apocalipse. Eu gosto também muito destes 2 versículos, que diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso saiu, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Guarde este versículo, capítulo 8, versículos 3 e 4, para que você tenha certeza onde estão as suas orações. O anjo recolhe o nosso clamor, as nossas orações, e as levam para diante de Deus. Apresenta a nossa oração diante de Deus, ou as nossas orações diante do altar de Deus. Elas são apresentadas no incensário e misturada com incenso, e elas chegam diante de Deus. E diz a palavra de Deus: E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. As nossas orações têm chegado diante de Deus. Continue orando, continue clamando. Não pense que as suas orações estão ficando aqui na terra. O anjo do Senhor tem recolhido as suas orações, os seus clamores e as suas lágrimas e tem apresentado diante de Deus. Creia nisto. Deus está respondendo o seu clamor, a sua oração, e está enxugando as suas lágrimas. Deus abençoe você abundantemente.